Ok, Milton Neves, amigos do Portal Terceiro Tempo, com muita alegria e satisfação, estamos aqui no bairro do Cambuí, na grande e bela cidade de Campinas, sendo recebido pelo grande nome do futebol brasileiro, como atleta, como preparador físico, também como treinador do futebol brasileiro e internacional. Que alegria, professor Nicanor de Carvalho Júnior, o Nica, bater esse papo especial para o Portal Terceiro Tempo do Milton Neves. Que alegria imensa. Prazer é todo meu, Tites, né? Fazia tempo que a gente não se via e falar de futebol sempre é bom, recordar o passado, a carreira da gente, as coisas que aconteceram na nossa vida, que sempre foi dedicada ao futebol. E felizmente tudo bem, hoje a gente apenas meio de fora olhando, mas sempre participando e dando as opiniões, né? O professor Nicanor de Carvalho, a carreira dele todos conhecem. É uma carreira maravilhosa nas 3 áreas do futebol, como já disse no início dessa entrevista. Como atleta profissional, como preparador físico e também como treinador. Agora, como pessoa, Nicanor não tem rejeição. Praticamente é 100% onde passa, não, professor? Com a imprensa, com os demais jogadores, enfim, no mundo da bola. Felizmente eu só fiz amizade no futebol. Se você me perguntar de algum inimigo ou alguém que eu tenha brigado ou não compartilhando mais da amizade hoje em dia, não vai encontrar ninguém, né? Eu acho que eu sempre fiz um bom ambiente e é o que a gente leva da vida, né? No fim são os amigos, né? Consegue vitórias, derrotas, isso tudo faz parte, mas as amizades é o que permanece e a gente fica contente com isso. Muito bem. Você é da cidade de Leme, mas tudo começou na vida profissional ali do lado, na cidade de Limeira. Exato. Como profissional, como jogador profissional, com 16 anos eu comecei na Internacional de Limeira. O famoso Leão da Paulista. Exato, levado pelo Ladeira. Professor Ladeira. Ladeira foi me ver jogar num time amador de Leme, Bandeirantes. Ele e o Paçoca, que era o técnico da época da Inter. E eu fui para substituir o Ladeira, que do 15, o Ladeira foi do Inter de Limeira, o Ladeira foi para o 15, né, de Piracicaba, e ele me levou para o lugar dele para substituí-lo no Internacional. Quanto tempo ficou na Inter? Na Inter eu fiquei 2 anos. Fiquei 2 anos na Inter. Tenho até aqui alguma lembrança, se você quiser, no caso. À vontade. Tem coisas velhas aqui, né? Mas isso que é importante. Com 16 anos. Nós temos que reviver a memória, né? Eu tenho aqui... olha que maravilha. Né? Depois o clube, o time que eu joguei no Internacional não tem, assim, grandes nomes de mas atletas, jogadores valorosos. Mas jogadores valorosos na época que, se fosse hoje, sim, né? Não tem dúvida que faria uma boa campanha. Tem outras fotos. Sim. Muitas outras fotos, mas a gente, para registrar, sim, seria isso. Então, maravilha, parabéns. 2 a 3 anos na Internacional, e daí que eu fui para o 15. No 15 de Piracicaba, o seu nome é lembrado por todos. Daquela grande equipe de 1967, o título foi no comecinho de 68, mas Piracicaba até hoje lembra de Nicanor de Carvalho Júnior, Nica, lembra de todos os jogadores daquele esquadrão alvinegro de Piracicaba, lá do Roberto Gomes Pedrosa. O que o senhor pode falar do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, que amanhã, dia 15 de novembro, fará 105 anos? Foi o time que mais me marcou, né? Eu falo do 15, eu me emociono até, né? Porque foi um período muito feliz que eu tive em Piracicaba. Que maravilha! Né? Foi uma época, eu fiquei 4 anos no 15, saindo uma vez emprestado para São Paulo, uma vez emprestado para Ponte, mas sempre voltando para o 15, naquela fase de jogador que de onde você chutava a bola entrava. Maravilha! Então eu fiz muitas amizades lá, eu tenho umas saudades enormes de Piracicaba. Penso até um dia, quem sabe, me mudar para Piracicaba, sabe? E eu tive que maravilha! Eu estive há pouco tempo atrás, uns 3, 4 meses atrás, num clube lá no Cristóvão Colombo. Perfeito. E muitos torcedores antigos da época vieram, né? Quando souberam que eu estava ali,
me cumprimentar, me abraçar, que saudade e tudo mais. Então foi um negócio que me emocionou muito. Além de uma visita que eu fiz no estádio, Sim. onde me levaram para dentro de campo, souberam que eu estava lá, todos me deram uma camisa de lembrança que um torcedor fanático e muito meu amigo do 15 tomou de mim e falou, não, essa é minha. Sim. Né? E então eu tenho uma saudade enorme. E foi no ano de 66, eu fui pro 15, levado pelo Pepino, antigo jogador, Sim. seu José da Bronze, né? Sim. E ele me levou pro 15, foi quando eu comecei. Tenho lembranças aqui, Pois não, se você quiser. seria né? especialíssimo aí para o Portal Terceiro Tempo. Eu peguei mais ou menos isso daqui. Essa não tem nada, apenas a foto minha. Sim. Mas para lembrar que foi uma fotografia tirada em 66. E aqui são os ladrilhos do restaurante do que tinha no Campo Velho do 15. O estádio Roberto Gomes Pedrosa. E isso daí me marcou, me lembrava que a gente almoçava ali. Lá naquele quadrilátero famoso da rua Exato. Governador Pedro Toledo, rua Santo Antônio, rua Monsenhor Francisco Rosa e rua Regente Feijó. Olha outra relíquia aí, quando professor. O 15 subiu, eu e o Kiki no jogo da faixa. Maravilha. Entrega, né? Aqui atrás o Henrique Pavanelli. Henrique Pavanelli, diretor, né? de saudosa memória, Exato. grande comerciante de Olha Piracicaba. o estádio totalmente lotado, tudo Maravilha. isso. Eu Era e o Kiki, né? Uma panela de pressão lá. Exato. É. A turma, o lateral ia dar o lateral, os caras tiravam a bola da mão. Olha E foi que apenas beleza. lembrança no Morumbi, né? Nós ficamos concentrados lá para o jogo contra a Ferroviária, que nós perdemos de 2-1. Sim. E eu tenho uma lembrança muito grande que no primeiro jogo, Sim. no 15 com a Ferroviária, eu tenho até a gravação. Era o choque do interior também, né? E eles fizeram, acho que era Jamil Neto. Jamil Neto. Narrava. O saudoso Jamil Neto foi narrador lá. E ele narrou o gol de empate meu contra a Ferroviária e falou: Nicanor fez estremecer o Pacaembu. Olha que Quer dizer, maravilha. então, né, foi também um grande locutor, o saudoso Jamil Neto. Jamil Neto. É. Aqui é um time que traz recordação também, porque tem dois piracicabanos Sim. que começaram nessa época. Não foi o primeiro time. O senhor poderia falar o nome de todos eles aí? Mas aqui é Edson, goleiro, Sim. Tanguinha, Ademir Chiarotti, que faleceu há pouco Falecido tempo Ademir atrás, Chiarotti, exatamente. Macalé, Ademir Gonçalves, Santos, Lá em Santa Bárbara do Oeste. Celcinho, Chicão, que também faleceu há pouco tempo. Sim. Tudo saindo. Eu, Nicanor. Jarbala Sim. e Piau. Olha só que maravilha. Esse era um dos times do 15, né? Perfeito. Depois teve mais outro aqui, Tite. Sim. Esse foi o primeiro time do 15, quando eu cheguei. Sim. Foi Fala em para nós o nome de 66. todos os craques aí. Pescuma, Hidalgo. Sim. Claudinei, O capitão Hidalgo está em Curitiba. Exato. Claudinei, Nelson, Neves, Sim. Dorival, Nondas, eu, Nicanor, Maravilha. né? Vanderlei, Norberto Lopes e Beni. Sim. Né? E nessa época também eu tive o prazer de começar a carreira junto com o Rivelino. Nós tínhamos Grande Roberto Rivelino 18 também. anos, né? Olha só. Foi lá no campo do 15, já no novo. No estádio municipal Barão de Serra Negra. Exato, eu e o Rivelino nessa época. De 5 de setembro de 65. Mas é o que mais me A marcou inauguração, mesmo no 15, Sim. isso muitos não vão lembrar, mas muitos vão lembrar, porque na história do 15 eu lembro que quando eu cheguei, muita gente se falava Rocha Neto, tudo mais. É o grande historiador do 15. Eu conheci seu pai, conheci seu tio, que meu pai e meu tio são formados Perfeito. na escola agrícola Luiz de Queiroz. Escola superior, né? E ele pegou, então ele fez uma foto, porque na época a escola agrícola era o time que fazia frente com o 15. Era Sim. chamado de OA Encarnado, né? Sim. Então aqui ele fez a foto, certo? Primeiro aqui do time da escola, do OA Encarnado, da agronomia. Perfeito. Né? Aqui está meu tio, Antônio Carvalho, que ele está com 100 anos de idade. Maravilha, hoje. parabéns. E aqui meu pai, que faleceu há 5 anos atrás, com 96 Já anos. está no céu lá com Deus. Nicanor e Antônio Carvalho. Os outros eu não lembro, mas eu sei que tem um.
tal de Picolino. Olha as raízes aí, né? Muita gente, se encontrar alguém dessa época, vai falar porque foi de 43, olha só. Exato. Né? E depois ele pôs junto com uma foto minha do 15, sim, de 69. Dr. Melo Aires. Chama o detalhe aqui para a torcida na época. Olha só. Dr. Melo Aires, Prote, Nelson, Neves, Piloto, Hidalgo, Claudinei. Que maravilha. Eu, Nicanor, índio massagista. Índio massagista. Eu, Luiz, Picolé, Joaquinzinho e Piau. Olha que seleção. Então é uma foto que eu do 15 de novembro de Piracicaba, hein, professor? No meu coração, do 15 de Piracicaba, que foi a época que eu... Que maravilha. Mais dentro de mim, né? Olha, é uma emoção pra gente, viu? O senhor conta assim, realmente, com muita saudade, mas com uma alegria muito grande no coração sobre o Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba. E Piracicaba reconhece isso, viu, professor Nicanor? Eu sempre... O senhor sabe disso? Você sabe que eu vou contar uma... Até hoje o senhor é comentado lá nas emissoras, nos jornais. Como é interessante, parece brincadeira, mas... Eu tive um pequeno comércio em Americana. Sim. E eu depois precisei ir para Americana para resolver o fechamento disso e tudo mais. E eu tinha marcado para encontrar com o ex-prefeito, pai do ex-prefeito de Americana, que ia me ajudar na resolução dos negócios. Ele foi até presidente do Rio Branco. O senhor lembra o nome dele? Vadinho, eu conhecia como Vadinho, tá, mas o sobrenome é muito conhecido. Lá em Americana. Sim. Em Americana. Princesa Tecelã. E eu lembro que quando eu estava indo para Americana, para você ver como que é, eu estava indo para Americana, tocou o telefone e ele falou: Nicanor, onde é que você está? Eu falei assim: eu estou quase chegando no frango assado. Ele falou: então você passa por baixo da Anhanguera, sim, e entra no frango assado, que eu vou indo para São Paulo. Em vez de você vir até aqui Americana, você espera ali no restaurante, que nós conversamos ali, e depois eu sigo viagem e você já volta para Campinas, tudo bem. E não sei porquê, eu errei o caminho e acabei entrando pro meio do mato lá, tudo mais, do lado do coisa. Eu falei: pô, e agora, como é que eu vou voltar, né? E eu vi bem na frente, a uns 2 quilômetros, um senhor varrendo o asfalto que estava recém-construído, recém-construído. Sim. E eu peguei e encostei nele e falei: bom dia, meu senhor, tudo isso, como é que eu faço para voltar? Ele pegou e falou assim: você faz o seguinte, Nicanor, você anda mais 500 metros, olha só, vai ter um retorno e daí você volta pelo mesmo caminho, você vai sair na Anhanguera. Falei: mas me diga uma coisa, como é que o senhor me conhece, né? De onde? Ele falou assim: eu fiquei tanto no alambrado do 15 ver você fazer gol, que eu não esqueço até hoje. Olha que maravilha. Emoção. Eu parei para pensar, fazia 40 anos que eu tinha deixado o 15, né? A história, então, um negócio que... A sua história ninguém apaga, professor. Ela tá no coração, tá na mente das pessoas. Saiba disso. Eu tenho uma amizade e um carinho muito grande por Piracicaba e por todos os piracicabanos. Exatamente. Quem sabe eu não vou treinar um dia ou 15. Mas, olha, exatamente. Vai sim e terá toda a força nossa lá. O professor tem histórias, né? Nós temos que seguir nesse trabalho especialíssimo para o portal Terceiro Tempo do grande Milton Neves e equipe lá da Rádio Bandeirantes, Rádio e TV Bandeirantes também. Do 15... O senhor veio para Ponte Preta? Do 15 eu vim sempre jogando com ponta direita e meia, né? Ponta direita, meia, centroavante, essas 3 posições, né? Então, daí eu vim emprestado. Eu e o Jair Bala viemos emprestados em 68 pro Jair Bala também é um grande jogador, né? Grande jogador. Nossa, deu uma habilidade tremenda. Naquele tempo precisava ter bola para jogar, né, professor? Tinha... Senão não jogava, né? Quando você precisava de um jogador, você ia no interior, tinha 10 jogadores. A coisa mais difícil era você chegar num clube grande. Exatamente. Porque a qualidade era muito grande e muitos com condições de chegar a time grande, né? Na Ponte Preta também foi sucesso, depois o senhor voltou como preparador físico depois também. Exato, foi vice-campeão em 68. Isso foi em que ano? 68. 68. Emprestado. Viemos eu, o Jair Bala, o Warner,
Vai, e né? o Chiquinho, volante, Olha só. né? Pro 15, para Ponte Preta. Tá. A Ponte montou uma seleção do interior e foi por um buscar empate, realmente grandes jogadores da pegou No15. Paulo Leão no Botafogo, Machado na Ferroviária, Belo Homem, e formou uma seleção. E por um empate a Ponte não subiu naquele ano, né? Sim. Daí eu voltei novamente pro 15, fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista. O senhor lembra quantos gols? Foram, acho que, 14 ou 15 gols. Que maravilha. E eu falo que eu fui... E não era centroavante, hein? Ganhei do Pelé. Artilheiro foi o Teia da Ferroviária. Teia, grande Teia. E segundo artilheiro fui eu. E o Pelé não estava um ano muito bom, então eu brinco que... Brinco não, foi verdade. Que eu passei o Pelé na artilharia, né? E daí então eu fui para São Paulo. São Paulo Futebol Clube, o tricolor do Morumbi. Exato, que Olha aqui aí. está a lembrança do time, né, na época do São Paulo. Nós o senhor teve com o professor Hélio Mafia? Com Hélio Mafia, que era preparador. Tá lá em Jundiaí, físico grande na época. professor Hélio Mafia. O técnico era o Diede Lameiro, depois veio o Zezé Moreira. Sim. Onde tinha o Dias, Sim. Cláudio Diodato, Tenente, Nenê, Edson Cegonha, Picasso. Eu, Gerson, Canhotinha de O Ouro, Gerson Canhotinha? Toninho Guerreiro, Olha só. o Terto e Paraná. Então, É uma seleção também. era um time que marcou época no São Paulo. Mas para permanecer, tinha que ser muito Eu cobra acredito. no time do Eu São acredito. Paulo. Então eu fiquei um ano, mas tive o gosto de jogar no São Paulo. Eu tenho certeza que todos isso daí, né? os torcedores de São Paulo lembram também dessa façanha maravilhosa que o senhor teve no São Paulo. Como atleta profissional ainda, já que o senhor foi um excelente preparador físico e também treinador. A sequência como jogador de futebol. Ferroviária depois, né? Depois do São Paulo eu fui pro Ferroviário. A Ferroviária é uma seleção, né? Era outra seleção Outra também. seleção. Tinha Bazani, Beni, Bebeto, Rossi, Fogueira, Lance, Ney, Zé Luiz. Era um time que era chamado Santos do Interior. Santos do Interior. Era chamado, Bem lembrado. conhecido como Santos do Interior. Daí foi Ademir Chiarotti, também foi para a Ferroviária, né? Ferroviária, o senhor permaneceu quantos anos Eu lá? fiquei lá 3 anos e meio. Que maravilha. E ídolo também na grande cidade de Araraquara. Também outro dia mesmo eles me ligaram. Aliás, as fotos, viu, Verso? Nós vamos recorrer ao portal do Terceiro Tempo para ilustrar a matéria. Então eu também tenho muitas amizades na Ferroviária, foi um time também que fui muito feliz, né? Sim. E depois apareceu uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Não era o futebol profissional ainda reconhecido lá, Sim. não era filiado à FIFA. Tá. Então eu disputei um campeonato norte-americano de 74, e eu costumo até brincar dizendo que eu que abri as portas pro Pelé ir para lá, que o Pelé foi... E depois ele foi pro Cosmos, né? Exato. E quando eu voltei, pelo fato do futebol norte-americano não ser filiado à FIFA, eu tive que cumprir um ano de estágio. Qual equipe lá? Miami Toro Soccer Sim. Club. O senhor foi um dos primeiros jogadores do Brasil a Os jogar? primeiros a jogar lá, né? Porque o Pelé foi bem depois, né? Pelé foi em 75, E o senhor foi? eu 74. 74, olha só. Que beleza. E o Cilinho, então, daí tinha assumido a Ponte como diretor de futebol, e ele estava montando a equipe de trabalho, tudo isso. Tá. Então ele contratou o Jorge Vieira como técnico, e ele soube que eu ia ter que cumprir um ano de estágio. Perfeito. E ele sabia que eu já tinha me formado pela Universidade de São Carlos, Educação Física. Lá na UFSCar. Exato. Universidade Federal. Bela universidade, hein, professor? Então, Aí em Educação Física. Daí então foi quando começou a minha carreira como preparador físico. Também de grande sucesso, Ele falou, não, professor? Felizmente. Ele, vamos lá comigo, tudo mais, você fica um ano, depois você volta a jogar. Mas aí começou a dar certo Tá. na preparação física. Aí Então, outra seleção da Ponte Preta. Daí peguei a Outra seleção. onde montou Que ano aquele foi? time. Eu vim para cá em 75, né? Mas aí começou pouco a pouco ser montado o time da Ponte. O senhor trabalhou 2 vezes na Ponte como preparador físico? 2 vezes. Tá. 2 vezes na Ponte como preparador físico e 2 aí como técnico. Na Ponte eu fui quase tudo. Fui jogador, preparador físico, diretor, técnico, né? Sim. Então... O presidente da época? Como jogador era Ralf Fonseca Ribeiro. Sim. E depois como preparador físico foi o Lauro Moraes. Ah, correto.
que Sim. eu tenho amizade muito grande, um estima muito grande por ele até hoje. E então eu fiquei quase 4 anos. Depois teve aquela célebre decisão, Corinthians e... Em 77 o senhor estava na Ponte? Eu estava na Ponte. Com aquela seleção? Com aquela seleção, o time da Ponte, que era... O senhor lembra o time? Rapidinho? Era Carlos, Jair, Oscar, Polozzi, Oderlei, Vanderlei, Que Marco memória, hein? Aurélio de cá, Lúcio, Rui Rei e tudo, né? Maravilha. Então era um time que dizem, né, que... Foi difícil meteram pro Corinthians a mão, aquela decisão, né, professor? genocídio, Foi difícil, né? Foi uma decisão que era interesse até governamental aquilo lá, porque era um governo militar e fazia 23 anos que a Ponte, que o Corinthians não ficava campeão. Diziam que até a segurança lá do Morumbi correria risco em caso de um reverso corintiano ou não? Ah, então, só para você ter uma ideia, foi o segundo jogo que a Ponte virou 2-1, o recorde de público até hoje do Morumbi é desse jogo, 147 mil pessoas. Olha só Sabe que o que é maravilha. 147 mil pessoas no estádio, né? Então, Fora de série. Foi Naquele tempo, o Maracanã era para 200 mil pessoas, para né? 200 mil pessoas. Exatamente. Depois né? com esse negócio de segurança, eles foram diminuindo. A história do professor, veja que história maravilhosa, hein? Arrepia. Realmente. E depois eu fui pro Corinthians depois. Corinthians. Depois você foi eu pro fui Corinthians. Pro Sentiu Corinthians também a ficou- emoção de treinar o time do povo? Ah, o Corinthians era uma coisa fenomenal para treinar, sabe? Eu, para você ter uma ideia, eu dava o aquecimento no vestiário para os jogadores, depois eu ia logo para dentro de campo para ver a entrada do Corinthians dentro de campo. A hora que o Zé Maria aparecia na boca Super do Zé, túnel, tá lá em Super Botucatu. Zé. É. A hora que ele aparecia na boca do túnel, você olhava assim o estádio, nossa, parece que... Uma via imensidão. abaixo, uma imensidão, né? Era uma coisa linda de se ver, né? E eu dei sorte que nós ficamos campeão da Taça Governador do Estado. Sim. E campeão paulista de 79. Sim. Em cima da Ponte Preta de Em cima novo. da Ponte Preta. Um eu estava na Ponte e o outro eu estava no Corinthians. É que o senhor é né? um homem de títulos, né? De um lado ou de outro. Que Depois- maravilha, hein, professor? Depois, então, eu... É muita emoção, né? Muita emoção, nossa. E depois, então, eu fiquei no Corinthians mais um ano e pouco. Daí eu saí e fui chamado pelo São José. Eu falei, pô, mas eu vou sair do Corinthians pro São José, né? Mas eu vi, era um time, eu falei, esse time dá para chegar, né? Para subir. Sim. E disputou o título com o São Paulo? Não. Daí subiu. Subiu. Depois que foi disputar o título com o São Paulo. Perfeito. Né? Então foi uma festa em São José dos Campos, tudo mais, né? Era Tata, Tião O senhor trabalhou com o Tião Marino lá? Então, Tata, Tião Marino. Tem uma passagem até muito interessante com o Tião Marino, Sim. porque chegou uma hora na época da Ponte, do São José, que eu já tinha umas ideias meias de técnico, esse negócio e tudo mais. Então eu já comecei a dar uns palpites, tudo. Tá. Na escalação tinha o técnico, que era Henrique Passos, era muito amigo meu. Professor Henrique Passo. Lembro também do professor. E eu Treinou uma época o Independente Futebol Clube de Limeira. Exato. E eu comecei a treinar e tinha umas jogadas que eu comecei a treinar com ela cobrança de faltas nas laterais. E o Tião Marino era muito bom no cabeceio, tudo, né? É eterno ídolo do São José. Então, nós fizemos uma série de treinamentos, cruzava, o Tião vinha, tinha um cabeção grande, e pá, e gol. E o Tião pegou, quebrou justamente o braço aqui, tudo. Falei, não é possível, nós não vamos, sem o Tião não tem jeito, né? Peguei e chamei o doutor Léo Vilarino, que era o médico do Corinthians. Grande médico, hein? Eu falei, doutor Léo, o senhor acha que dá para o Tião jogar desse jeito? Eu chamei o Tião junto. Sim. Ele falou, olha, se ele não pôr a mão no chão, ele aguenta jogar, né? E eu falei, e agora com o médico do São José, como é que eu vou fazer, né? Eu peguei, eu chamei o médico e falei assim, olha, o Tião quer jogar de todo jeito, tem tudo armado em cima dele. Eu consultei o doutor Vilarino. Eu conheci o doutor Vilarino, eu sinto muito, mas o Tião vai jogar, porque senão nós estamos porco aqui, não vamos subir, nada disso. O médico ficou tão bravo que ele foi embora, ele saiu do São José. Olha até, só. sabe? Mas Sabe era que providencial, Sabe o né? que aconteceu? 2-0 pro São José,
2 gols do Tião Marino de cabeça. Veja, você estava coberto de razão. E ele com 25 minutos saiu daí machucado com problema no tornozelo. Exatamente. Agora vamos falar como treinador de futebol, o professor Nicanor de Carvalho Júnior, Nica. Tem também uma história brilhante, agora treinando as equipes de futebol. Tanto no Brasil quanto no Japão, no exterior, o homem também tem um currículo extraordinário. A história como treinador. Bem, então, começou em 84 no Internacional de Limeira. Na Inter de Limeira de novo, exatamente. Fui convidado pelo Richard Drago. Grande Richard Drago. E fiquei lá uns meses. Depois eu fui para Maringá, Grêmio Maringá. Daí começou a andança, né? Lá do norte do Paraná, não podia levar a família, nada disso. Mas eu fui para o Grêmio Maringá. Voltei para o Paulista de Jundiaí, quando o Paulista subiu em 84. Sim. Né? 84, 85, se me fala agora. Voltei para o Grêmio Maringá. Do Grêmio Maringá fui para o Atlético Paranaense. Para o Atlético Paranaense eu fui para o Curitiba. No Curitiba foi a pior... Olha, manda lá em Curitiba também, viu? A pior fase minha como técnico. Fiquei 6, 7 jogos. Perdi os 6, 7. Só levei bomba. O time era fraco lá também na época, né? O senhor não pode fazer milagre. Para fazer omelete tem que estourar os ovos, né? O time estava tudo atrasado, que tinha ficado campeão brasileiro em 85 e jogador não recebia bicho, nada Aí disso, é difícil, hein? Então estava... Porque é possível fazer omelete até com ovos de pardal, mas o trabalho é diferenciado, né, professor? Assim dizia o Otto Glória, né? Isso mesmo. E depois eu vim para o São José. Foi quando o São José subiu em 87. Novamente. Depois eu vim para a Ponte. Fiz uma bela campanha em 88, ficou vice-campeão da Série B. Depois eu recebi o convite do Santos. Santos Futebol Clube. Exato. Trabalhou na Baixada também. Exato. Fiquei 1 ano no Santos. 1 ano no Santos? 1 ano no Santos. Era duro. Quais os jogadores o senhor treinou lá? Conheci lá, estava o Sócrates na época. Sócrates na época passou lá também para a Vila Belmiro. Juari. Opa. César Sampaio, médio volante. Olha só. Davi, um zagueiro. Quarto zagueiro, Então foi essa época aí. E o Santos, quer queira, quer não, é o time mais famoso do Brasil. Foi o que abriu porta para mim no Japão. É o meu time, o time do Milton Neves também. Então, quando eles, hoje, no exterior, eles vê seu currículo e vê Santos, opa, você treinou Santos, tudo mais, babá, com todo respeito aos demais, né? Que também tem a sua história. Mas o Santos é Santos. Santos, né? É Santos. Santos sempre Santos, né? Exato, como está no próprio hino, né? Exatamente. Dentro ou fora do alçapão. E daí então eu fiquei 8 anos no Japão, passando por 3 times. Comecei no Belmari, né? Fiquei campeão da Copa Imperador, que é o título representativo. Qual era o nome do homem lá? Hirohito? O Imperador é Akihito. Akihito, é. O Hirohito é da época da guerra. Tá. E então fiquei campeão da Japan Soccer League, Japan Futebol League e também da Tenohai, que é a Copa do Imperador, que é o que marca mesmo o futebol japonês, né? Depois de lá eu fui para o Caxias Rei Sol, onde eu tive com o Careca, a Edilson, Antônio Carlos, levei toda essa turma para lá. O Zico já treinava as equipes lá? O Zico chegou 2 meses depois de mim. E o Sidmar também estava naquela época lá? O Sidmar estava lá também no time... Foi um excepcional goleiro o Sidmar também, né, professor? Tem um nome muito grande lá, muito grande lá. E depois eu treinei o Caxias Rei Sol e depois o Verde Kawasaki. Daí teve aquela crise financeira lá no Japão e tudo mais. Então a família já, 8 anos tá bom, vamos voltar, tudo mais. Daí acabei voltando. Tem umas fotos que lembram alguma coisa do Japão. Sim. Até que curiosidade apenas com o Fagner, que foi uma vez fazer um show lá. Eu nem fã dele sou, viu? Eu sou fã do cantor, do Roberto Fagner. Carlos. Sou fã. Roberto Carlos? E grande Roberto Carlos, grande Fagner. Aqui o Maurício, capitão da Seleção Brasileira de vôlei, que sempre tinha a finais lá dispensa comentários também. De vôlei, né? Aqui foi a foto que tiraram eu recebendo o título. Só tá de calor, o resto não me pergunta que eu não sei o que. Olha, nem eu também vou poder esclarecer alguma coisa agora, viu? Falando, né? Com toda humildade aí. E aqui era do clube, um dos clubes que eu treinei,
aqui estou eu. Sim. Tem brasileiro aqui no meio, né? Tá. Mas no meio de toda a japonesada não vai dar para mim ver todos eles, né? O Japão é um país diferenciado, professor? É. O senhor foi com a família toda lá? Foi com a família toda. Minhas filhas foram para lá, a mais nova tinha 9 anos. Dona Leia? Todo, completo. O senhor chegou também a essa altura por causa da família que o senhor tem, né? Ah, foi, não tem dúvida. Deram uma força. É paciência, grande, apoio? Apoio. Deixou até eu ficar sozinho lá 2 ou 3 anos, né? E como deu tudo certo, foi tudo correndo bem, o time não perdia, então eu falei, não, vamos ficando aqui, né? Mas eles deram a parcela de contribuição muito grande. E para falar lá, só tinha intérprete? Eu tinha 2 intérpretes. Sim. Minhas filhas não, elas falam, leem, escrevem, principalmente a mais nova, mas eu tinha 2 intérpretes, então eu entendo sobre o que eles estão falando. Sim. Não o que. Sim, né? tá. E eu para falar, Tá. não é nem o trivial, Exato. a gente vai enganando ali, né? Tá certo. Uma passagem rápida pelo Rio Branco, o senhor falou uma vez, reuniu os jogadores no meio do campo e citou a questão do pássaro na mão. Daria para o senhor repetir, contar para nós aqui, em especial para o Portal Terceiro Tempo, a questão de falar com os jogadores, que o Rio Branco dependia deles, dos próprios jogadores, e a questão de segurar o pássaro com a mão? Isso quem falou até para nós foi o presidente do São José, Soliva, era o nome dele, e que nós estávamos numa época que dependia só da gente para conseguir a vitória. Então ele reuniu todo mundo e depois eu falei lá. Então ele pôs as 2 mãos aqui, né? E perguntou... E os jogadores todos olhando? Todos olhando. Ele perguntou e pôs um pássaro na mão. Aqui, pequeno. E fechou as 2 mãos. Então ele disse, esse pássaro está vivo ou está morto? Né? Ficou todo mundo quieto, né? Ele falou assim, olha, depende de vocês. Porque se vocês apertarem, vocês vão matar ele na mão que vocês estão segurando. Agora, se vocês quiserem dar liberdade, é só abrir que ele sai voando. Então, o título está na mão de vocês. Se vocês se fecharem tudo isso, vocês vão ficar campeão. Caso contrário, ele vai escapar e depois vocês não vão pegar mais, né? Tá certo. O que representa Milton Neves no Portal Terceiro Tempo, na Rádio e TV Bandeirantes, a carreira do Milton Neves para o futebol brasileiro, para o Brasil, para a imprensa em geral, para os jogadores? O que representa Milton Neves? Olha, você sabe que eu estou parado com o futebol. Não sei nem se vou voltar um dia a trabalhar no futebol. Então eu posso falar de cátedra isso daí, né? Sem me parecer puxa-saquismo nesse sentido aí. Eu tenho um carinho muito grande pelo Milton Neves, porque eu sinto que até hoje ele tem um carinho muito grande por mim. Sim. Ele procurou de todas as formas me ajudar, me arrumar clube para quando eu voltei do Japão, e de tanto que eu pedi para ele e me insinuava tudo mais, né, que eu gostaria de voltar a trabalhar na época do super técnico que tinha, que chegou uma hora que eu fiquei até com vergonha e acabei me afastando até dele. Mas mesmo assim, eu permanece esse carinho por ele, e eu tenho certeza absoluta que ele tem também por mim um carinho muito grande. Que se ele tivesse oportunidade, ou eu chegar, Milton, quero voltar a trabalhar, ele ia me dar uma força muito grande. E nós também somos concorrentes no café, né, Milton? Você está produzindo muito café, eu não estou produzindo tanto quanto você, não. Mas estou com um pouquinho, quem sabe eu te alcanço um dia. Um abraço, professor. Até a próxima, se Deus quiser. Sempre à disposição, foi um prazer muito grande estar com vocês. Um abraço à torcida do 15, tá? Exatamente. O presidente do 15 na época? Era o Humberto da Bronze. Humberto da Bronze, o grande Humberto da Bronze. Tinha Edílio Janete, sim. Fio, tinha uma turma muito grande lá que tem uma saudade muito grande deles. Portanto, para o Portal Terceiro Tempo, a equipe, Milton Neves, uma parte da história do professor Nicanor de Carvalho. Porque a história é valiosa, vasta, extraordinária. Mas é o que temos para o Portal Terceiro Tempo com absoluta exclusividade.